Bom dia, Cláudia. Voltamos aqui para as nossas reflexões matinais. Dia bonito, vai ser um calor forte de novo, pelo jeito. Tá um desafio isso, né? Sim. Vejo aqui que posso te perguntar? Aqui, bom dia, Jaque. Pode entrar. Qual a sua pergunta hoje, Cláudia? Hoje, Walter, eu queria que você falasse da relação da homeopatia e a gravidez. Ah, sim. Gravidez é um momento importantíssimo da saúde feminina, e eu diria que é um momento importantíssimo para a humanidade enquanto espécie, porque se há uma coisa que perpetua a vida é justamente a transmissão através da gestação, né? A construção da família e a vinda de um outro ser aqui para o planeta. Então, eu diria que é um momento crucial, e a homeopatia, ela procura olhar cada momento de forma especial. Então, a gente vai ter um olhar um pouco particular sobre a gestação. Eu acho que hoje é muito mais fácil a gente conversar sobre isso do que era quando eu comecei na medicina, há 30 anos atrás, porque hoje existe todo um movimento que procura ver o parto, a gestação e o parto como algo natural, como algo próprio da mulher, e respeitar esse momento, tanto da mulher, quanto da criança, quanto da família que está ali se formando. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que tem o nascimento do bebê, né? Nós temos também ali uma mãe que está nascendo, um pai que está nascendo e uma família que está se formando ou está crescendo, né? Então, tudo isso daí é muito importante, né? Cada um que já pôde meditar, olhar de perto isso ou passar pelo processo, sabe o quanto é marcante, o quanto é importante. Então, um momento assim tão significativo traz algumas discussões peculiares, né? A primeira que eu colocaria é meio que um senso comum de que a mulher precisa se cuidar nesse período. Então, é muito comum quando engravida, a pessoa muda seus hábitos, tenta hábitos mais saudáveis e vai ao médico. Isso é uma batalha que a Organização Mundial de Saúde vem fazendo nos últimos 50 anos para diminuir a mortalidade infantil, da mulher passar pelo menos umas 10 consultas. E ainda a gente não consegue dar 10 consultas para a mulher, né, nesse período da gravidez, mas pelo menos umas 4 consultas e um ultrassom, né, e poder olhar lá no início uns exames também, para ver como está a condição de saúde geral, seria importante para a gente poder ter melhor êxito, né, em relação à saúde, tanto da mãe quanto da criança, né? Então, isso em linhas gerais sempre foi uma atitude que o médico homeopata tinha frente ao paciente, olhar aquele momento como único e dar aquela assistência, aquela orientação necessária para manter a saúde naquele momento. E a gestação é uma coisa muito dinâmica, né? Então, por isso que logo se entendeu que é preciso um número de visitas no médico, né? Ou um cuidado mais de perto, locais onde não tem médico, normalmente tem enfermeiras obstetras, ou alguma curiosa
alguma mulher que, depois de ter os seus filhos, começou a cuidar de outras mulheres, né? Isso é muito importante porque é uma coisa evolutiva, dinâmica, de mudanças brutais, assim, de semana para semana, né? Então, demonstra para a gente quando está tudo certo e demonstra para a gente quando tem algum problema. E a gente cuidando desse período faz com que tenha um nascimento, um parto, né? O delivramento de uma forma saudável. E isso é um determinante forte de saúde, né? Então, um indicativo forte de saúde é quando transcorre uma gestação com, de forma fisiológica, sem grandes intercorrências, um parto tranquilo e depois o bebê tem o reflexo da amamentação direitinho e consegue ser amamentado pela mãe. Então, isso daí é o maior demonstrativo de saúde. Então, nós, como homeopatas, queremos preservar o máximo possível esse momento de intervenções desnecessárias, de medicamentos desnecessários, prescrições, porque é onde mais existem tabus, mitos, né, é em relação às coisas ligadas ao parto e ao nascimento. Para a gente ter ideia, isso daí já foi feito trabalhos, né, que um dos campos que é por onde se inicia, né, que é a sexualidade, por onde engravida, é um dos das das habilidades humanas aonde mais incide mitos e tabus, crendices, absurdos que são falados para as pessoas, piadinha, né? Onde tem menos consciência, né? Onde a gente tem menos consciência, a gente tem mais piadinha, né? Então, a sexualidade, depois o parto e a gravidez, e por incrível que pareça, mais do que todos, é na amamentação, né? Então, a gente vê por onde, é um terreno por onde a humanidade sofre muito. Sexualidade, na gestação e na amamentação. A amamentação chegou ao ponto de um dia essa indústria Nestlé fazer propaganda mundial dizendo que o leite dela era melhor que o leite da mãe. E quase na década de 60, 50 para 60, quase erradicou a amamentação do mundo. E até hoje a Organização Mundial de Saúde luta para que as mulheres amamentem seus filhos. Agora, com uma noção que a sociedade começa a voltar a ter, que é importante amamentar a criança, mas ainda não é 100%. E eu não via a Nestlé fazer o tanto de propaganda que ela fazia para dar leite em pó, para pagar a dívida que ela tem com a sociedade, com a humanidade. Então, assim, por aí vai uma série de interesses externos sobre esses processos, querendo controlar a sexualidade, querendo controlar o desenvolvimento e querendo controlar depois o parto. Então, aqui no Brasil, nós chegamos a uma condição muito distorcida de uma quantidade de parto cesariana imensa, diretamente proporcional ao valor do convênio médico que a pessoa tem. Então, tinha uma época que se a pessoa tivesse um convênio médico muito bom, que cobrisse os grandes hospitais, era quase 100% de chance de ser uma cesariana. E isso agora os movimentos de parto natural vêm combatendo nos últimos 20 anos com muita força, né? E eu me honro de ter participado e participar desse processo como médico obstetra que eu sou, né? E eu tive a oportunidade de fazer muitos partos em casa e eu fui aprender isso justamente na época onde eu estava pensando com a minha esposa em engravidar e depois a gente foi tendo os nossos filhos, né? Tivemos 3 filhos e queríamos dar a melhor assistência.
né? E a gente entendeu que o melhor seria nascer de parto normal em casa e sermos assistidos por bons profissionais e acompanharmos de perto a nossa gestação, né? Realmente interagirmos com o que estava acontecendo, com as mudanças, respeitando cada momento e buscando a saúde. E assim fizemos. Mesma coisa dos cuidados com a amamentação e depois os cuidados que se seguem até hoje, né? Então, a homeopatia, ela propõe e tem uma visão muito peculiar que eu acho que só tem na homeopatia, que é através do tratamento da doença crônica, daquela alteração da energia vital que a mãe e o pai podem ter, nós conseguimos fazer uma prevenção das doenças e uma melhor desenvolvimento do feto e da amamentação. Porque se a gente tira essa força de adoecimento crônico, o que fica no lugar é a saúde. Então, a homeopatia propõe que não se medique e, em certos momentos precisos, que a gente medique com esses medicamentos desbloqueantes para termos um bom parto e depois uma boa amamentação. Basicamente, o que eu aconselho é que até o terceiro mês se evite qualquer tipo de medicamento, qualquer um, porque é o período embrionário de maior desenvolvimento, onde sai de uma célula, quando tem ali a ligação do espermatozoide do óvulo, para se formar um bebezinho com aparência humana, que depois vai se desenvolver e vai crescer. Então, esses 3 primeiros meses, que a gente passa toda uma ontogênese interna no útero, existem muitos momentos onde qualquer intervenção pode ser prejudicial. Então, quem está planejando ter filho, o melhor é começar a cuidar da saúde antes, né? Agora, e se precisar tomar medicamento? Olha, a homeopatia também pode tratar qualquer momento e qualquer doença no transcorrer da gestação. E a gente tem a vantagem de não usar medicamentos químicos. Então, isso interfere menos com esses momentos patológicos, aonde o desenvolvimento da criança depende muito dessa proteção que a barreira que a placenta faz. Então, a placenta consegue reter normalmente tudo o que não é bom e deixa passar tudo que a criança precisa. Mas se a gente estiver tomando, por exemplo, se a mulher tomar álcool, o álcool passa direto pelo sangue e vai para o bebê. Se ela estiver tomando uma medicação de uso contínuo, muito provavelmente o bebê vai receber essa medicação também. E no caso da homeopatia, a gente não vai estar dando o medicamento material, ele vai estar mexendo energeticamente. Então, não que seja o ideal, porque o que eu estou falando, o ideal é nem homeopatia, não se dá nada, pelo menos até o terceiro mês. E depois, se a gestação indicar o caminho, através dos sintomas, de necessidade de medicar, com alguma doença de base, então daí a gente faz a medicação com homeopatia. Em alguns casos, a gente tem que usar inclusive o alopático, mas no cômputo geral, nós vamos ver que 98% das gestações é para ir muito bem, obrigado, e para ter o parto normal, que pode ser realizado inclusive no domicílio, né? Hoje é um movimento muito claro que existe, a gente tem casas de parto sendo formadas, profissionais habilitados que podem fazer um bom atendimento e suporte hospitalar para as necessidades mais agudas. Então, não se justifica planejar uma cesariana de antemão, porque isso vai mexer com uma série de fatores da saúde, que a gente sabe que quando mais precoce a gente mexe, mais repercussão dá no todo. Então, o contato precoce com medicamentos, o contato precoce com intervenções, né? Não dar o tempo certo para o organismo
entrar em trabalho de parto, organismo feminino, que é um processo da mãe e do feto, isso produz pequenas alterações que vão demorar um tempo para se equalizar, para se harmonizar. Então, existe uma diferença muito grande, existem autores aí que descrevem esse processo com precisão, né? Então, hoje a gente pode buscar na literatura apoio para poder realmente ter um parto o mais natural possível. Esse seria o ideal, né? E não sei se você quer colocar alguma outra coisa. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu estava querendo ter essa visão mais geral. Eu achei que tinha algum remédio específico, assim, da homeopatia, quando eu estivesse grávida. Mas eu achei interessante você falar que a intervenção é possível. Sim, nós nunca damos medicamento sem necessidade. Ah, porque agora é hora de dar o medicamento. Não tem protocolo. A gente vai ver caso a caso. No caso da gestante, se tudo estiver bem, ela não vai ganhar medicamento a não ser orientações de alimentação, de proceder enquanto a sua saúde, de como ela vai processando as mudanças que o organismo dela vai passando ao longo do tempo, né? E no final, aí é importante, lembra que eu disse que a gente vai preparar o parto. Então, no último mês, nós procuramos dar um medicamento homeopático específico para ajudar a progressão do parto. Não é obrigatório se a pessoa tiver com 100% de saúde, mas normalmente, se surge algum impedimento, a gente vai vendo através de pequenos sintomas na nossa anamnese, né? Então, aquela conversa que é tão importante, a gente contar para o médico o que está acontecendo. Então, ali, muitas vezes surgem no final, as questões do final da gravidez, é, em relação ao físico, que já está bem modificado, né? E em relação ao emocional, principalmente. Então, é ali que o médico homeopata intervém, porque já é uma questão de impedimento da mãe, que é quem tem a possibilidade de ter a doença crônica. Então, a gente pode atuar prevenindo essa transmissão para o feto, porque enquanto está ali no feto, ele está isolado, mas depois em contato com a mãe, ele também pode se contaminar. Então, no final, é muito importante. E também porque a gente monitora para que certas doenças não aconteçam no decorrer da gestação, que podem debilitar. E lembra que, dependendo da fase, pode dar alterações grandes, né? Para a formação do bebê. No final, o que é mais importante? Não, se formou tudo direitinho, é não ter uma doença depois que nasce. Então, se não tiver saúde, pode o bebê nascer e ficar doente. Então, normalmente, a gente vai ver isso através dos sintomas. Como é uma expressão muito grande fisiológica de saúde, normalmente a gestação se protege em si. Como é isso? A mulher põe tudo de dentro para fora, então ela tem muitos sintomas que a gente fala que são até próprios da gestação, que são eliminações, que estão limpando o terreno do feto. Então ela, a mãe que faz a limpeza para o processo da gestação, né? E protege o bebê. Então a gente não medica qualquer coisa. A gente olha a fase, né, que está a gestação, o tipo do sintoma e podemos ou não dar medicamento, né? Aí entra um pouco da arte médica e desse conhecimento do momento adequado, né, a se medicar ou não, se é apropriado ou não medicar. Então existem específicos homeopáticos, sim, né? E existe um grande medicamento que é dado, mas não faz conta de eu falar que os médicos homeopatas conhecem, né? Então, senão a gente faz automedicação, que não é bom, né? Então, na gravidez, a gente evita usar qualquer coisa, mesmo que fosse natural,
Isso é de conhecimento até da cultura popular, né? Que fala que o que a grávida necessita tem que ser atendido, mesmo que seja estranho. Então, aqueles sintomas de querer uma alimentação diferente, de querer comer coisa esquisita, porque são pedidos do metabolismo para que a mãe se equilibre. Então, a gente tem que olhar esses sintomas com um olhar amplo, suprindo aquilo que falta para que a gravidez vá de forma tranquila, né? E, ao mesmo tempo, prevenindo de não entrar em contato com nada que prejudique o bom andamento. E eu diria que a grande farmácia é a alimentação. Essa, sim, tem que passar por uma orientação muito específica. E só uma coisinha, em relação à Covid, teria alguma coisa de prevenção antes? Olha, a gente está orientando para a prevenção da Covid o arsênico com álbum CH30, né? Então, normalmente, o pessoal que já está envolvido com homeopatia já está usando, né? Porque a gente está prolongando esse uso nos últimos 8 meses por conta da pandemia e muitas vezes intercalando com as medicações de fundo, que quando a pessoa também tem os seus sintomas do adoecimento natural que ela teria, né? Então, é uma dar ou não medicamento vai depender muito de uma análise do médico homeopata, tá? Na gestação a mesma coisa, é o isolamento social. A grávida normalmente ela já não vai onde tem gente doente, porque pode pegar uma doença simples da infância, como é o, a rubéola, por exemplo, né? Quando pega na gestante, pode dar problema para o feto. Então, os miasmas agudos podem afetar. E esse daí da Covid, a gente não conhece. Mas o que tem se visto é que não é comum. Aqui no Brasil, a gente teve um número mais significativo de gestantes que se contaminaram, porque aqui o isolamento social foi muito mal feito. E em algumas regiões nem existiu isolamento social, nas periferias e no interior. Então, muitas gestantes pegaram, mas não teve grandes repercussões para a gravidez, nem para o feto, que a gente viu até agora, né? E também as crianças que pegaram se recuperaram em sua grande maioria. Isso é muito variável, pode ter tido casos que eu não tenho conhecimento, mas pode ter tido casos mais graves, mas não consta que foi um grupo que sofreu com gravidade da Covid-19. Ela é muito pior para as pessoas com idade acima de 65 anos. E para as crianças, para os bebês, parece que não afetou de forma ruim, apesar que a gente sabe que é uma doença que tem muito se desenvolve muito sintoma neurológico e cardiovascular. Então, não sabemos ainda se isso aí vai ter uma repercussão a longo prazo, né? Então, agora vai um pouco da análise aí que vai ter dessa doença ao longo do tempo, tá? Mas eu diria que vale a proteção natural da gente evitar o contágio, isolamento social, que é a única coisa, né, além do arsênico com CH30, capaz de bloquear o vírus. Bacana, ótimo. É isso, Walter. Obrigada, viu? De nada. Vamos aqui, mais uma vez, lembrar o pessoal que a gente deixa depois esses vídeos lá no YouTube, né? E também temos sempre tentado postar também no Facebook. Eles vão ficar também aqui gravados no Instagram. Agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui no Instagram. Lembrar que vamos... Curso, né? Vamos fazer o curso. As datas 14... 17 e 24, né? 17 e 24, que são os 2 sábados, estamos nos aproximando aí, né? Então,
onde a gente vai ter a oportunidade de discutir, tirar dúvida de todas essas questões, todos esses momentos, né? Então, em particular, é muito grato para mim esse tema da gestação, né? Porque tem muita coisa que a homeopatia pode colaborar com a mulher, nos estados especiais que a mulher passa, né? Menstruação, gestação, parto, amamentação, né? Ao ciclo menstrual e com toda a sua repercussão. Então, é muito importante esse cuidado que a homeopatia faz, esse olhar individualizante, tá? Então, eu queria agradecer aí, Cláudia, obrigado pela pergunta. Obrigada a você. Dizer aos amigos aqui que estão acompanhando no Instagram, Cláudia, Vera, Luiz, Aline, né? Todo mundo que entrou aqui, a Jaque, todo mundo que entrou aqui acompanhando, Celso, né? E que a gente possa continuar com os nossos temas, né? E também quem quiser enviar algum tema diferente, né? Pode fazer um contato aí com a Cláudia vai vendo também, anotando alguma pergunta, né? Pode ser bem interessante também, porque às vezes a gente tem um olhar muito próprio, né? De quem está no meio da homeopatia e é muito interessante também as dúvidas, né? Que a pessoa espontaneamente apresenta, né? E na sexta-feira, se tudo der certo, a Lin vai ser convidada aqui para fazer as perguntas dela lá de Sorocaba. São perguntas sorocabanas, né? Então, até mais. Tchau, Cláudio. Tchau, obrigada. Tchau.